Muito se tem falado em mudanças e transições. Ao longo da história da humanidade, já passamos por diversas delas e hoje a gente enfrenta mais uma. No decorrer dessas mudanças, esse ponto recebeu vários nomes, seja ponto de transição, seja ponto de convergência, seja ponto de mudança. Eu prefiro chamar como ponto de espelhamento de uma nova evolução social. Ao longo desse tempo todo, muita gente vem se questionando o perfil do profissional do futuro e como a inteligência artificial vai mudar essas relações. Para a gente entender um pouco mais sobre esse universo e de como esses termos se relacionam atualmente com a evolução do profissional do futuro, é importante a gente entender um pouco dessa história. Ao longo dos anos, a gente vem passando por inúmeras transições, desde as transições sociais, comportamentais até a evolução do mercado de trabalho. E nesse vídeo de hoje eu quero tratar e te convidar para essa pequena websérie que eu resolvi gravar sobre o profissional do futuro versus a inteligência artificial. Então já fica o convite para logo após a vinheta você embarcar junto comigo. No decorrer da nossa história como sociedade, a gente vem acompanhando as mudanças históricas. Já tivemos mudanças significativas desde o período ali da história da humanidade, dos períodos paleolíticos, né, da mudança comportamental do ser humano, né, ter que se associar, e tudo isso vem evoluindo gradativamente. Hoje a gente se depara com um novo desafio, que é o desafio do mercado de trabalho versus, né, a potencialização do universo das inteligências artificiais. Esse tema tem levantado bastante debates e eu resolvi, né, trazer um pouco do meu ponto de vista sobre esse assunto. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Elvio Luiz e sou fundador aqui desse espaço Foto Falada, um lugar que a gente pensa e compartilha, né, diversas utilizações desse universo da inteligência artificial, pensando em potencializar a sua jornada de trabalho. Quando a gente fala desse universo de inteligência artificial, é importante a gente pensar em grandes revoluções que receberam diversos nomes, como ponto de convergência, como ponto de transição. Eu prefiro chamar, né, como ponto de espelhamento, que seria, né, uma disruptura de tudo que aquilo que a gente conhece como tradicional e a gente passa a vivenciar, né, uma nova linha de pensamento e uma nova linha de produtividade. Mas para a gente ter um entendimento mais profundo, é importante a gente lembrar, né, um pouquinho mais atrás, de grandes revoluções que mudaram a nossa história de humanidade. Eu acredito que uma das grandes revoluções, como muitas pessoas falam, tenha sido em 1500 com o advento da prensa. Lá em Gutenberg, né, o advento da prensa criou uma verdadeira revolução, podendo possibilitar o escalonamento da produção de livros, e isso impactou a indústria, a educação, a medicina, a ciência e todas as áreas, porque agora a gente poderia compartilhar conteúdos, né, de uma maneira muito mais acessível a todas as pessoas. Esse é um dos grandes pontos de transição que a gente teve na humanidade. Muita gente não para pensar que hoje, né, se a gente tem um livro, se a gente hoje tem acesso a mídias digitais, tudo partiu, né, desse princípio de se pensar uma produção de larga escala, porque até então as pessoas não tinham condições de ser alfabetizadas da maneira adequada, porque a informação era restrita a um pequeno núcleo. E aí o advento de Gutenberg com a prensa, né, possibilitou escalonar isso e transformar desde a religião até o campo das ciências. Mas essa não é só uma das revoluções mais importantes entre tantas que a gente tem. Quando a gente para analisar, a gente passa, né, já para o século, ali, final do século XVIII, que a gente tem, né, a modernização da mão de obra através, né, da industrialização. A gente sai do período agrícola, né, de trabalhar ali manualmente, e a gente vai para as linhas de produção. Isso foi uma outra grande revolução que precisou se qualificar profissionais, né, e automaticamente o mundo não estava ainda nesse preparo todo, e algumas nações, né, até hoje, elas sofrem com essa modernização. Quando a gente fala do termo de inteligência artificial, que deu essa explosão a partir de 2022, né, com a popularização do ChatGPT, que veio puxando
centenas de outras ferramentas, né, que você pode utilizar com inteligência artificial. Isso gerou, né, tipo, um ponto de convergência enorme, que hoje é o que mais se questiona, né, o perfil do profissional do futuro. E a gente sabe que esse profissional do futuro, ele está cada vez mais se qualificando para entender essas necessidades que a gente vai passar a assumir cada vez mais. Mas para a gente entender o termo de inteligência artificial, a famosa AI, ou IA, como muita gente chama, a gente precisa voltar um pouquinho, porque não é uma coisa recente de 2022. Né? O advento da inteligência artificial, né, tipo, ela começa ali em 1986, né, com o advento da máquina de Turing. Né? Turing era tipo um cientista britânico, né, Alan Turing, que ele desenvolveu uma máquina, né, que de maneira quebrada a informação poderia ser processada de uma maneira que naquele período se entendia como uma forma de um cérebro inteligente pensar nessa informação quebrada. Né? Para o momento da época, parecia ser revolucionário, mas não foi, até pela falta de outros suportes tecnológicos que seriam necessários. Mas a partir desse momento, se deu início a uma corrida, né, por busca de ferramentas e de novas tecnologias que pudessem cada vez mais impulsionar, né, o advento da inteligência artificial. Que a partir desse advento, né, em 1956, o Turing, junto com outros cientistas, no período ali da Segunda Guerra, né, se juntaram e começaram, né, a desenvolver novos mecanismos, né, que pudessem potencializar cada vez mais o uso desse cérebro artificial. E isso foi apresentado na Conferência de Dortmund, né, como uma grande revolução para a humanidade. A partir desse momento se começou a criar o ponto, né, de ruptura, o ponto de transição, o ponto de convergência, como muita gente gosta de chamar. Já em 1966, né, foi criado o primeiro chatbot. Hoje, né, muita gente entende, né, o ChatGPT, mas não consegue ter essa compreensão, que é um mecanismo, né, alimentado ali por inteligências quânticas que processa dados a fim de trazer respostas coesas. Necessariamente não quer dizer que essas respostas vão ser corretas, vão ser certas, que as fontes são sempre fidedignas. Não, mas a partir de 1966, né, se deu início à criação do primeiro chatbot. E aí quem fez essa criação foi um cientista do MIT chamado Joseph Weizenbauer. Né? Com essa tecnologia, ele impulsionou cada vez mais, né, o uso de novas formas de pensar a inteligência artificial. Na história recente, esse uso, né, ele começa a aparecer com mais evidência a partir dos anos 2000, né, com o surgimento ali das primeiras utilizações de telefonia móvel, né, que a partir desse surgimento, com a transição dos dados móveis, começam a aparecer novas ferramentas. E aí quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente acha que está ligado só a ferramentas como Midjourney, como o ChatGPT. E na verdade não é isso. Né? Com a modernização de todo o sistema de comunicação, com cada vez mais dados transitando, a gente chegou, né, junto ali com a questão da Apple, com o Steve Jobs, a evolução dos computadores, né, passando por uma era de informática cada vez mais veloz e compatível, né, a qualquer pessoa, porque ela estaria no bolso das pessoas. Até então, se vocês se lembram, né, o computador era um aparelho gigante, pesado, a internet era lenta, que era discada, tudo isso era muito difícil transitar dados e informações. Mas a partir desse momento que a gente começou a adentrar nesse universo, a gente teve acesso às primeiras, né, inteligências artificiais, através, né, de MSN, através de aplicativos e aplicações que começaram a surgir na rotina que facilitava, né, a vida do ser humano. E foi ganhando cada vez mais aderência. A partir da história do smartphone, ali mais ou menos de meados de 2006, a Apple apresentando, né, os primeiros sistemas operacionais ali que uniam, né, tanto a parte da comunicação como a parte tecnológica, a gente deu um salto de evolução, né, trazendo a gente até os dias atuais. Que naquele momento ali a gente começou a ter acesso, né, a inteligências artificiais
para escutar música, como os primeiros iPod, né? Tudo isso através de algoritmos que iam identificando, né? Tipo, nossos hábitos, nossas preferências, e ia apresentando isso, né? Em formas de produtos que a gente consumisse cada vez mais. E só para vocês terem uma ideia de como a inteligência artificial ela está presente em nossa vida, né? A partir do momento que você abre o seu aplicativo do banco, você está trabalhando junto a uma inteligência artificial, seja para fazer uma transferência, para assistir o filme na sua plataforma de streaming preferida, né? Tudo isso vai sendo apresentado ferramentas de inteligência artificial. Talvez a gente não tenha o contato ali do diálogo, do manuseio direto, mas tudo isso está sendo identificado através de algoritmo, né, que vai criando os nossos perfis e vai trazendo as respostas coesas que a gente gostaria. Né? Já pensaram que quando vocês tipo, optam por assistir uma determinada série, a própria plataforma ela começa a sugerir outras séries, outros temas que se relacionam com aquilo que você assistiu pela primeira vez? Isso é o algoritmo de inteligência artificial processando suas preferências. E aí, através disso, a gente veio, né, evoluindo cada vez mais. Até no momento que a gente chega, né, tipo, de 2024, que vem se falando cada vez mais da questão do profissional do futuro. Como é que vai ser esse profissional? Né? Ao meu ver, esse profissional ele já existe há bastante tempo, que é o profissional que reúne inúmeras habilidades. Mas muita gente tem se negado, né, a aderir à questão do conhecimento da ferramenta de inteligência artificial no meio de vida hoje. Né? Algumas pessoas, né, principalmente por uma questão de resistência a novas tecnologias. Assim como foi no passado com o uso do celular, muitas pessoas, né, têm uma resistência a aceitar inovações tecnológicas, que é natural da história da humanidade. Mas a partir do momento que a gente fala, né, na industrialização, na potencialização de novos negócios, a gente precisa entender que cada vez mais a gente precisa adentrar nesse universo, né, de algoritmos, de entender o uso dessas ferramentas, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Hoje, quando a gente para entender, né, a gente já começa a falar cada vez mais em alguns conceitos, como o conceito da sociedade 5.0, que é a automação dos processos mecânicos do trabalho, né, por meios de software, de machine learning, de deep learning, de robótica, de tudo isso para poder liberar cada vez mais o pensamento crítico do ser humano para que ele desenvolva novas soluções para problemas com cada vez mais urgência. Né? Isso é uma das questões que chega como muito assertiva desse universo de inteligência artificial. Quando a gente para analisar também, nem tudo são flores. Lógico que vai vir os pontos negativos, né? Que aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Na continuação dessa pequena websérie, né? Em um outro vídeo a gente vai trazer esse ponto, né? Sobre a questão da falta de inserção coletiva ao uso de novas tecnologias, os danos causados por essa tecnologia. Mas nesse aqui é sobre o profissional do futuro. E aí hoje já sabe que esse profissional do futuro, diferente do passado, que ele iria iniciar sua jornada de trabalho, né, tendo uma única profissão e provavelmente ele terminaria, né, tipo, essa jornada ali se aposentando. Hoje a gente já percebe cada vez mais que isso não é possível, até pela mudança e a necessidade das novas empresas de estarem se modificando e acompanhando as tendências do mercado. Dificilmente o profissional ele vai conseguir exercer uma única função. O que a gente fala desse profissional do futuro é que ele precisa ser, né, tipo, um League of Legends, que seria um profissional, né, tipo, cada vez mais dinâmico, um profissional que tivesse múltiplas habilidades, desde as habilidades comunicacionais até as habilidades técnicas, né? A gente está falando aqui de soft skills e de hard skills, que aí é essa junção comportamental que cada vez mais se procura no mercado de trabalho. Não adianta você pensar que você vai ser, um exemplo aqui, um corretor de imóveis que não vai usar tecnologias de inteligência artificial. Isso é uma doce ilusão e provavelmente você vai ser vítima desse seu pensamento, porque cada vez mais, né, a gente vai precisar dessas ferramentas, seja para apresentar o imóvel, seja para agilizar um processo contratual, seja para resolver questões jurídicas. Quando a gente fala desse universo, a gente está falando de todas as cadeias. Né? O Vaticano, né, tipo, ele concedeu uma licença para o primeiro robô padre, né, tipo,
ter ali o aval de receber confissões dos fiéis. É um processo experimental, mas se até a questão da religião ela começa a olhar a ciência e a tecnologia cada vez mais presente na vida do seu fiel, não seria diferente, né, com a indústria, com a educação, com a ciência, com a medicina, né? E a gente passou por um fato aí bem emblemático que foi a pandemia, né? Coisa que a humanidade não estava preparada para enfrentar uma pandemia em escala mundial, mas automaticamente, através do uso de novas tecnologias, de inteligências artificiais, a gente conseguiu desenvolver, né, tipo, vacinas, conseguiu desenvolver, né, tipo, reações ali ao vírus muito eficazes e muito rápidas, né? Não estou falando aqui de perdas, não estou falando disso, mas eu estou falando de soluções que foram encontradas, porque até então, um prazo médio para se desenvolver uma vacina levava em média de 7 a 9 anos. Né? A gente conseguiu desenvolver uma vacina em menos de 2 anos, com eficácia comprovada, né? O que salvou milhões de centenas de vidas ao redor do mundo todo. Isso tudo, né, mostra para a gente como o profissional da ciência ele está atualizado e ele está alinhado com esse pensamento de desenvolvimento tecnológico. Né? Isso hoje a gente vê na indústria, né? A famosa indústria 4.0, coisa que muita gente ainda acha que os pisos das fábricas modernas, né, vai ter uma linha de operário ali apertando parafusos, né, tipo, derramando óleo, e não é nada disso. A gente vê a robótica cada vez mais ocupando esses postos de trabalho. E aí muita gente sempre pensa, vou perder o meu emprego. Né? Não é que você vá só perder o seu emprego, isso talvez seja uma consequência da evolução natural, assim como foi no passado, né? Com o advento ali, né, tipo, da questão da máquina a vapor, o veículo a tração animal ele foi perdendo a serventia, porque a gente era muito mais ágil através de máquinas motorizadas. Hoje a gente fala que a gente consegue ser muito eficiente, né, com o uso dessas ferramentas. Pense aí hoje quantos potencial, né, você utiliza com essas ferramentas, seja com o ChatGPT, seja com um aplicativo de comida, seja com um aplicativo de pagamento, tudo isso, né, a gente encurtou tempo e otimizou. Antes a gente gastava muito tempo em uma fila de banco, coisa que hoje a gente consegue resolver, né, de uma maneira muito mais eficaz. E aí o que é importante a gente pensar como profissional do futuro é onde eu quero estar, né, dentro desse universo que se apresenta para a gente como um grande desafio e o quanto eu estou disposto a aprender novas tecnologias. Certo? Isso é um ponto fundamental. Os pontos de convergência, eles vêm, né, tipo, acontecendo na história da humanidade. Isso é evolução natural do ser humano. Dessa vez não vai ser diferente, só que a gente agora tem um desafio muito maior, que é a gente se reinventar quanto pessoa, quanto profissional, principalmente para que a gente possa ocupar o surgimento dos novos postos de trabalho. O Fórum Econômico Mundial, né, divulgou em 2023 um relatório que fala, né, que até 2030 mais de 70 novas profissões irão surgir, todas ligadas às áreas do conhecimento com inteligência artificial, né, e dados, transições de dados, meio ambiente. Tudo isso vai precisar dessas novas tecnologias que vem revolucionando, né, essa cadeia aí. E aí, tipo, quando a gente fala 2030, a gente está beirando isso aqui. E muita gente hoje ainda fecha os olhos para, né, esses desafios. A gente precisa olhar, né, isso aqui não mais como uma coisa futura, mas é uma coisa que já é para ontem, né? Não é para amanhã, é para ontem. Porque se você não se aperfeiçoar, se você não adquirir esse conhecimento, provavelmente você vai depender de uma questão que já se discute em escala global, que é a renda básica universal. O que seria a renda básica universal? É grandes empresas serem taxadas, que a partir desse taxamento, né, de impostos, esse dinheiro iria para o governo para ele prover o sustento, né, da população adulta através de um auxílio. A gente já vê isso aqui no Brasil através de programas sociais, né, que muitas famílias dependem única e exclusivamente dessa renda, e hoje a gente fala em escala global, porque o impacto no mercado de trabalho ele vai ser cada vez mais, né, tipo, forte e fechando postos de trabalho, mas abrindo novos postos para as pessoas que estão inseridas com essa nova linguagem de novas tecnologias que está, tipo, muito apta a lidar com as ferramentas de inteligência artificial,
com a transição de dados e muito aberta cognitivamente para trabalhar, né, em sociedades muito mais construtivas. Talvez a gente ache que no Brasil isso não aconteça, mas se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que isso está acontecendo aqui no Brasil, né? Os carros elétricos, eles começam a chegar cada vez com mais força, e aí tem um computador de bordo ali que utiliza inteligência artificial. Toda a mecânica vem mudando e o profissional do passado da mecânica, ele precisa se reinventar para trabalhar com essa nova tecnologia dos carros. Isso tudo, né, vem acontecendo gradativamente. Só que a gente espera, né, o impacto acontecer em nossas vidas para a gente querer gerar a mudança. O nosso principal objetivo de criar essa websérie é poder trazer esses questionamentos, esses debates e principalmente, né, apresentar esse assunto de uma forma leve, de uma forma, né, tipo que ela precisa ser tratada com responsabilidade principalmente, mas que a gente precisa estar muito atento a ela. Então, né, esse é o primeiro episódio que eu apresento um pouquinho sobre essa ideia do profissional do futuro, sobre como a gente deve se portar e como a gente deve começar a evoluir o nosso pensamento. E os próximos vídeos a gente vai estar tratando desde a questão, né, do acesso à inclusão às novas tecnologias, até as questões, né, tipo, que vai gerar dos danos no impacto da empregabilidade para o profissional, até questões de estruturação do racismo tecnológico. Então, né, é uma série que eu prometo que vai mexer muito com vocês. Então, se você gostou já desse primeiro episódio, né, acompanhe a gente aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, que você, tipo, com certeza vai passar a olhar esse novo universo de tecnologia e de inteligências artificiais presentes com outros olhos. Quero muito agradecer você que ficou comigo até o final desse conteúdo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.